Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira e oblação de amor. Em tudo, Deus, consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, o Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra, né? Eu convido a missionária Nilda para estar orando para a ministrante dessa noite, a pastora Ana Cláudia, que vai estar nos ensinando a andar na presença do Senhor. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, vai revestindo, Senhor, a tua serva, Senhor. Usa ela mesma, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ela sempre, Senhor, tem ministrado, Senhor, o que tu coloca, Senhor, no coração dela, o que tu fala, Espírito Santo do Senhor. Ela não tem, Senhor, recorrido, Senhor. Ela tem ministrado. Continua, Senhor. Usa mesmo ela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ela tem, Senhor, emprestado a boca para o Espírito Santo do Senhor usar, Senhor. E nós, ó Pai, que estamos na nave, ó Pai, que nós não venha ser uns meros ouvintes, ó Pai, mas o que a tua serva ensinar, o que a tua serva tiver, Senhor, ensinando, que nós possamos aprender, inculcar, e gravar mesmo, ó Pai, e pôr em prática, ó Pai. Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai, pela mensagem, Senhor, que tu já tem preparada para a tua serva, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Podeis se assentar, por favor. Já foi feito a leitura base do nosso estudo. Última terça-feira eu estive falando com os irmãos sobre a ação do inimigo. Na verdade, hoje é a terceira terça-feira que eu falo sobre a ação do diabo para poder neutralizar e nos bloquear de acordo com o propósito que Deus nos chamou. Última terça-feira eu falei com os irmãos sobre uma das armas do inimigo, nos fazer achar que o adversário é carne, é ser humano, né, que a nossa luta é contra carne e sangue, contra o outro. E ele muitas vezes consegue nos fazer entender isso. E nós ficamos lutando entre si
e esquecemos o nosso verdadeiro alvo, que é Satanás. Isso ficou bem claro para os irmãos, todos que estavam aqui terça-feira passada. Os irmãos que não estavam aqui, se quiser voltar ao estudo, é só ir na página da igreja, pelo Facebook, lá vai estar completa a ministração. Uma outra arma que eu disse para os irmãos que o inimigo ele não tem apenas uma face, ele tem duas ou mais faces, né? E uma da face dele também é fazer com que pessoas se aproximem de nós para nos achar bom, para nos elogiar com elogios. Você é bonzinho, você não merece sofrimento, você não merece passar por isso. E muitas vezes é exatamente por meio daquele sofrimento que Cristo vai nos fazer chegar aonde Ele planejou para as nossas vidas. Eu dei prova disso usando a própria figura do Cristo, quando Pedro se aproxima de Jesus e vai dizer para Jesus que Deus guardasse o mestre de todo o sofrimento, que certamente o mestre não precisaria passar por nenhum sofrimento, e Cristo então repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, né? E fala que Pedro tinha uma visão terrena, uma visão humana, mas que Pedro não tinha uma visão do reino, não tinha uma visão de Deus, não tinha uma visão espiritual. Isso entendemos então que muitas vezes é assim que Satanás vai querer vir ao nosso lado, trazendo palavras de conforto, dizendo que somos bons, sendo que nem Jesus quis o título de bom, né? Ficou bem claro para os irmãos isso, em Marcos capítulo de número 10, verso de número 18, Jesus ele rejeita o título de bom, ele não aceita tal título. E então nós entendemos que o sofrimento é às vezes o caminho para chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. E tudo que, aí eu falei para os irmãos também do discernimento, né? Nós só vamos entender aonde o diabo está atuando se tivermos o discernimento. Discernimento como um fruto do Espírito, perdoa, irmãos, como um dom do Espírito, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 10. É necessário que estejamos o discernimento para sabermos discernir os ardis de Satanás, ou as armadilhas de Satanás, pois ele é o maior interessado em nos desviar do foco. Às vezes ele vai vir com um sapatinho de algodão, ditado popular, né? Ele vai vir trajado com a roupagem de ovelha e por detrás será um grande lobo devorador. Então, nós precisamos de discernimento. Como saber que é o inimigo que está utilizando alguém? É exatamente assim. Quando esse alguém está sendo utilizado. Quando eu falo alguém, eu me refiro a pessoas, literalmente, mas algo, né, coisas, né, tudo que me tira do foco, tudo que me afasta daquilo que Deus planejou para a minha vida, isso é um ardil de Satanás. Seja o que for, seja amigo, seja parente, seja pessoas íntimas, seja pessoas próximas, seja coisa, seja emprego, seja o que for. Se te tirar do foco daquilo que Deus prometeu para a tua vida, está sendo utilizado pelo inimigo para te tirar do verdadeiro propósito de Deus. Amém? Hoje nós encerramos então essa parte do estudo e nós vamos falar então o que fazer para repreender as forças malignas, o que fazer para repreender os planos de Satanás. Nós já vimos bem colocado, já falei para os irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e o verso de número 18, não fica nenhuma dúvida para nós que o diabo ele pode interromper os planos de Deus, os nossos projetos, quando Paulo diz que ele quis muitas vezes, e ele tentou, não apenas uma, mas várias vezes, e visitar os irmãos que estavam ali na cidade de Tessalônica, mas ele foi impedido por Satanás. Então fica muito claro que Satanás ele age para impedir os nossos planos, os nossos projetos, para impedir os ideais que Deus tem para as nossas vidas. Como que nós vamos conseguir resisti-lo? Como que nós vamos conseguir vencê-lo? Primeiro, nós precisamos ter a nossa identidade. Nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo.
a minha identidade precisa ser muito clara. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Não tem como eu repreender nem lutar contra as forças do adversário se eu não tiver a minha identidade em Cristo resolvida. Irmão, o que isso quer dizer, minha identidade em Cristo resolvida? É que o diabo ele só respeita aquela pessoa que verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo. O diabo não respeita quem finge ser do corpo de Cristo. Vir à igreja não é o suficiente para resistir às obras do diabo. Então, a primeira coisa, eu preciso ter a minha identidade resolvida. Eu preciso verdadeiramente fazer parte do corpo de Cristo. Eu preciso ser igreja. Eu preciso me comportar como igreja. Nós estamos falando de espíritos malignos. E ele é espírito e ele sabe qual é a minha condição espiritual. Nós temos prova disso lá no profeta menor, chamado profeta Zacarias, onde nós vemos o Satanás se opondo contra o sumo sacerdote. Me foge o nome dele? Josué. E quando ele se opõe contra o sumo sacerdote Josué, ele se opõe porque ele consegue identificar que as roupas espirituais de Josué estavam manchadas, estava suja. E a mancha ali tipifica pecado, tipifica impureza. Então o diabo sabe quem tem autoridade sobre ele e quem não tem. Então o primeiro ponto para mim resistir às forças do diabo, às obras do diabo, eu preciso ter a minha identidade em Cristo resolvida. Ou eu faço parte do corpo, porque se eu não fizer literalmente parte do corpo de Cristo, se eu não tiver isso resolvido na minha vida, eu não tenho autoridade para expulsá-lo. Eu não tenho autoridade para mandá-lo embora. Então esse é o primeiro passo, para você repreender as obras de Satanás. Primeiro você tem que ter a sua identidade correta. Você precisa aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, como seu dono, como seu Senhor. E então, fazendo parte do reino de Deus, agora em Cristo Jesus, você recebe a autoridade do próprio Jesus para você repreender as obras de Satanás. Nós lemos em Lucas, capítulo de número 9, e o verso de número 1. Nos diz assim, Lucas capítulo 9, verso 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui nos diz quando Jesus dá poder e autoridade sobre aqueles que ele chamou. Então, quando nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, nós recebemos poder e autoridade para expulsarmos demônios. Essa autoridade precisa ser concedida por Jesus. E Jesus só dá essa autoridade para quem faz parte do reino dele, para quem faz parte do corpo dele, para quem faz parte do reino de Cristo. Olha o que nos diz Lucas também, capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade e esse poder vem da parte de Jesus. Só Jesus pode conceder poder e autoridade para a igreja para expulsar demônios. Então isso nos diz que Satanás tenta impedir a obra de Cristo nas nossas vidas. E nós como igreja precisamos orar. Nós como igreja precisamos nos revestir de poder e de autoridade e usar a autoridade que Jesus nos concedeu para poder anular toda a força maligna, para poder anular todo o bloqueio de Satanás. Só que o problema está não em utilizar o nome de Cristo. O problema está na autoridade que está sobre as nossas vidas. Porque muitas pessoas usam o nome de Cristo, mas não têm autoridade para isso.
Por quê? Porque não fazem parte do reino de Deus. Porque não fazem parte do reino de Cristo. Porque não estão no corpo de Cristo. São simplesmente ouvintes da palavra. São simplesmente frequentadores de culto. E há uma diferença muito grande em ser um frequentador de culto e estar no corpo de Cristo. O diabo só respeita a santidade de Deus na sua vida. O que é a santidade? É ser separado. Separado das trevas para a bendita luz. Se um cidadão, irmão, irmã, não tiver separado das trevas e não estiver com uma vida em santidade, o diabo jamais vai respeitar a sua voz de autoridade, embora você use o nome de Jesus. Pastora, a senhora tem prova disso? Tenho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o verso 13 e o verso 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Tudo bem? Vocês conseguem entender que não é qualquer um? Então, não é usar o nome de Cristo, é ter autoridade para utilizar o nome de Jesus. Aqui esses judeus, eles vão então fazer o trabalho de exorcismo, e eles vão utilizar o nome de Jesus a quem Paulo prega, o nome de Jesus a quem Paulo servia. E os demônios que estavam sobre a pessoa que estava possuída, então diz a esses moços: eu conheço Paulo, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem são? Ou seja, vocês não têm autoridade para repreender, vocês não têm autoridade para me expulsar. Falando assim os demônios, vocês não têm autoridade para me rejeitar, para me mandar embora. E da mesma forma acontece nos dias atuais. Por que é que o diabo continua a bloquear muitas pessoas? Por que é que o diabo continua a bloquear muitas vidas? Porque quando eles usam no nome de Jesus e a autoridade do nome de Jesus, eles não têm autoridade para isso. Eles não têm poder para isso. Eles não são parte do corpo de Cristo, não fazem parte do reino de Cristo. Porque para expulsar demônios, precisa fazer parte do corpo de Cristo. Repito, não é apenas ser frequentador de igreja. Precisa aceitar Jesus como seu dono. Precisa aceitar Jesus como seu Senhor e como Salvador. Quando Jesus é meu dono, Ele me manda, Ele me domina, Ele me conduz, Ele me rege, Ele me faz da maneira que Ele quer, pois o texto sagrado diz que Ele é o oleiro, eu sou o barro, e Ele me molda segundo a maneira dEle, segundo o querer dEle. E daí nós entendemos dentro do próprio texto sagrado sobre os filhos do diabo e sobre os filhos de Deus. Se alguém ainda tem dúvida que existem os filhos do diabo, acompanhe comigo em 1ª Epístola de João, capítulo de número 3. 1ª Epístola de João, capítulo de número 3. A leitura será feita do verso 8 ao verso 12. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele,
e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Bem claro a leitura? Nisso se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é do diabo? Aquele que pratica a injustiça e não ama o seu irmão. Muito claro, muito definido, que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso quem disse foi o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Quem foi o apóstolo João? Aquele que deitou sobre os seios de Cristo, sobre o peito, reclinou sobre o peito de Cristo. E ele foi inspirado pelo próprio Espírito Santo a escrever isso. O Senhor o revelou. E hoje nós ensinamos que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Se eu não sou filha de Deus, eu não tenho autoridade para expulsar as obras do diabo. Se eu não estou em Cristo, verdadeiramente, eu não tenho autoridade para expulsá-lo da minha vida, nem do meu lar, nem da minha casa. Queridos, vocês conseguem entender como que o diabo age? Vocês conseguem entender as ações do diabo? Por que o diabo quer muitas vezes colocar nós uns contra os outros? Por que ele quer colocar inimizade entre nós? Por que ele não quer que o povo de Deus seja unido? Por que ele não quer que o povo de Deus seja um só? Porque quando nós entendermos que somos um, e quando nós nos amarmos uns aos outros com o amor de Cristo, nós temos autoridade liberada por Deus para levantarmos as mãos e os milagres passarem a acontecer no nosso meio. Nós temos autoridade confiada por Deus e por céu para levantarmos as mãos e as obras do inferno serem destruídas, serem neutralizadas. Por detrás de toda inimizade, por detrás de toda facção, por detrás de toda mágoa, de toda dor, por detrás de tudo aquilo que me faz odiar o meu irmão, existe uma manifestação autêntica de Satanás. É muito sério. Por isso que sempre ele vai estar lutando para ficarmos uns contra os outros. Quando uma igreja que está em amor, unidas, unânimes uns com os outros, levanta a mão para adorar a Deus, o louvor, aleluia, ele é autêntico, ele chega no céu, e Deus responde com poder e com autoridade, no meio do povo dele, no meio da igreja. Nós precisamos identificar isso. No estudo de terça passada eu falei sobre isso. Eu me alio ao inimigo quando eu permito que ele me manipule para a confusão, para a discórdia. Eu estou me aliando a ele. Eu estou permitindo ser uma ferramenta utilizada por ele. Porque isso vai trazer bloqueio às nossas orações, isso vai trazer impedimento à ação de Deus. Olha de novo aqui comigo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e também os do diabo. Está no verso 10, do capítulo 3, primeira epístola de João. Aquele que pratica a injustiça, aquele que não ama o seu irmão, esse não é de Deus. É simples assim. Ao mesmo tempo que é simples assim, é confrontante assim. Ao mesmo tempo que nos confronta, nos leva e tem que nos levar, essa palavra precisa nos levar ao arrependimento. Essa palavra precisa nos levar a um posicionamento diferente.
Eu preciso entender que se eu não pratico a justiça, se eu não amo meu irmão, eu não pertenço a Deus. Eu não sou filha de Deus. Mas se eu não amo meu irmão, se eu não pratico a justiça, eu sou filha do diabo. Tem alguma tradução diferente? Tem alguma tradução que diz que não é filho do diabo? Porque essa é a mensagem que ouvimos desde o início. De quem que João está dizendo? João está dizendo do próprio Cristo. Pois essa é a mensagem que ouvimos desde o início. Ouvimos de Cristo desde o início, que amemos-nos uns aos outros. Cristo veio e o alvo de Cristo em todo o tempo era esse. Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Vocês precisam amar uns aos outros. O amor precisa fazer parte da vida de vocês. Lemos a aula passada em Romanos, quando o apóstolo Paulo vai dizer que precisamos vencer o mal com o bem, Romanos capítulo 12, verso 21. Precisamos vencer o mal com o bem. Precisamos, todas as vezes que eu venço, ou que eu venço mal com mal, eu pago mal com mal. Lembra que eu falei para os irmãos? Eu estou me tornando uma réplica do inimigo. Se alguém te fez um mal e você retribuiu com o mal, naquele exato momento você se tornou uma réplica do diabo. Agora, se alguém te faz um mal e você vence o mal com o bem, você retribui com o bem, você está se tornando a imagem e a semelhança de Deus. Você está se tornando a imagem e a semelhança de Cristo. Não caia nessa cilada de Satanás. Ele quer manipular a tua vida. Ele quer usar a tua vida para que a obra de Deus seja bloqueada, para que os planos de Deus sejam bloqueados. Ele quer te utilizar. Mas lembra que eu disse a última terça-feira? Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós não damos mais legalidade para Satanás. Lembra? Eu dou legalidade. Então eu não quero dar legalidade para ele. Quando eu percebo alguém me fazendo mal, eu entendo que por detrás disso existe uma ação maligna. E o diabo quer que eu fique com mágoa. O diabo quer que eu fique revoltado. O diabo quer que eu impeça o culto. O diabo quer que eu impeça a adoração. Com o meu coração angustiado. Com o meu coração doído. Com a minha alma inflamada. Mas eu identifico isso e eu repreendo. Porque eu tenho a autoridade de Cristo sobre a minha vida, porque eu tenho a santidade de Deus sobre a minha vida, e eu posso dizer: vai-te, Satanás, pois eu não vou ficar magoado com ninguém. Vai-te, Satanás, pois eu vou vencer o mal com o bem. Vai-te, Satanás, pois eu não vou mudar de lugar por causa da tua investida. Vai-te, Satanás, se depender de mim a obra cresce. Vai-te, Satanás, se depender de mim vai cumprir as promessas de Deus. Vai-te, Satanás, eu sou um instrumento na mão de Deus e não na mão do diabo. Aleluia. Aleluia. Não caia nessa artimanha dele. Nisso nós conseguimos então identificar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, para que eu seja considerada filha de Deus, eu preciso te amar. Eu preciso te amar e praticar a justiça. Aí eu sou identificada como filho de Deus. E amar você não significa que eu vou amar os seus defeitos. Não significa que eu vou amar os seus deslizes, as suas falhas. Não, não é assim. Olha o amor de um pai, o amor de uma mãe para um filho. Eu amo os meus filhos, mas quando eles cometem alguns deslizes, eu os repreendo. Exatamente porque eu os amo. Consegue entender? Então eu amo a tua pessoa e quero comunhão contigo. Mas se existe alguma falha em ti, isso eu abomino. Isso eu não aceito. Isso eu lanço fora. Mas você, eu preciso continuar amando. Consegue fazer essa separação? É igual quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você corrige seu filho, quando o seu filho conta uma mentira, quando o seu filho pega pequenininho, leva um brinquedinho para casa escondido e você vê aquilo, você corrige por aquela ação, mas você não deixa de amar como seu filho. Da mesma forma é o que precisamos sentir uns pelos outros. Tudo bem?
Abram comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2, do verso 3 até o verso de número 6. E falando, Evangelho de João, capítulo 2, eu acredito que seja. Capítulo 2, o verso 3 ao 6. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, é isso? Não tem vinho. E disse-lhe, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Certo? Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 3 ao 6. Eu devo ter confundido. Tudo bem? Primeira epístola de João, capítulo 3, do verso 3 ao 6. É o mesmo texto que estávamos. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. João está falando de quem aqui? De Jesus. João está falando de Jesus. Queridos, eu estou dizendo que nós só temos autoridade para expulsarmos o diabo se fizermos parte do reino de Cristo. Vocês entenderam isso? Se nós fizermos parte do reino de Satanás e formos considerados filhos do diabo, não teremos nenhuma autoridade para expulsá-lo. Ficou muito claro nisso? Ficou claro a respeito daqueles exorcistas judeus que foram expulsar os demônios em nome de Jesus, que Paulo pregava? Eles não tiveram autoridade, pelo contrário, o diabo os humilhou, o diabo os deixou nu, o diabo os deixou ferido. Conseguem entender claro que ali aconteceu num sentido totalmente literal. Aí vem aqui comigo. Você consegue entender o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, num sentido espiritual, comigo, para tentar entender no sentido espiritual. Pessoas que mexem com o diabo, mas não têm autoridade para mexer com o diabo. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas saem feridas. O que acontece com essas pessoas? Saem nua. Nua, numa linguagem espiritual, é vergonha. Existem muitas pessoas hoje, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Existem muitas pessoas hoje que estão num estado de vergonha. Existem muitas pessoas hoje que estão feridos, que foram humilhados, simplesmente pelo fato de um dia ter expulsado, mexido com Satanás, sem fazer parte do reino de Cristo verdadeiramente. Irmã, seja mais específica, desenha para nós entender. Pessoas que estavam com a vida toda desconcertada, pessoas que viviam em adultério, em prostituição, em pornografia, pessoas que viviam na mentira, no engano, roubando, comprando, no pagando, pessoas que viviam tomado por toda sorte de pecado, mas que pegavam o microfone e repreendia Satanás, que pegava e saía de casa em casa, colocando a mão, repreendendo Satanás. Hoje estão envergonhadas, tristes, magoadas, feridas, decepcionadas, porque foram brincar com aquilo que não era para ter brincado. Entraram em uma área que não podia ter entrado. Ou você acha que o diabo vai deixar de graça?
Ou você acha que você vai bancar um de santo ou uma de santa e vai andar por aí mexendo no ninho de Satanás, e ele vai olhar para você e vai saber que você não tem autoridade para isso, e ele vai deixar de graça? Mas não vai mesmo. Se contra aqueles que têm revestimento de poder ele investe. Tu imagina, eu estou dizendo que ele investiu contra Paulo. Eu estou dizendo que Paulo diz, mas Satanás me impediu. Agora tu imagina quem não tem autoridade, quem não tem vida com Deus. O que é que ele não vai fazer? O texto sagrado nos diz que esses homens ficaram envergonhados, saíram feridos, saíram machucados. Só pode expulsá-lo quem faz parte do reino de Deus, quem tem uma vida de santidade. Aí você olha o que diz o apóstolo João. Nós precisamos parar de ler os salmos e começar a ler as epístolas, começar a ler as cartas pastorais. Precisamos começar a ler as cartas que dão fundamento à doutrina da igreja, porque a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos, aonde Cristo é pedra fundamental. Eu olho para o meu esposo porque eu estou naquele estado que as palavras fogem da mente. Troco palavra, dá branco, mas vai dar certo. Uma hora eu acredito que passa. Queridos, assim, olha o que diz o texto. Novamente, o mesmo texto que você abriu, 1 João capítulo 2. João está se referindo a Jesus. Isso aqui diz de comportamento. O meu comportamento, o meu fruto, revela se eu sou filha de Deus ou se eu não sou. Falo bastante isso com os irmãos. Contra o fruto não há? Não aprenderam ainda? Contra o fruto não há? Não há argumento. Vocês não aprenderam ainda, gente? Eu já falei tanto sobre isso. Contra o fruto não há argumento. Não há argumento contra o fruto. Como isso? Falo isso bastante no EBD. Cadê os alunos do EBD? É porque eu fiquei um domingo que ficou sem dar o EBD, os irmãos já esqueceu. O pastor Emerson que esteve aqui. Ó, vem aqui, gente. Se eu pegar aqui uma jaca, lembra? Se eu pegar uma jaca e apresentar uma jaca para os irmãos, imagina que aqui tem uma jaca, tá? Aí eu chego diante dos irmãos com uma jaca na mão, mas eu começo a dizer para os irmãos, gente, essa melancia é maravilhosa. Consegue entender? Essa melancia está toda verdinha assim por fora e por dentro, você vai abrir ela, está vermelha, está uma delícia, tá? Vocês vão olhar para mim e vocês vão pensar o quê? Alguém disse doida? Sim? Está doida? Por quê? Porque eu estou falando que a jaca é uma melancia, certo? Não existe nenhum argumento da minha fala que vai convencer vocês que essa jaca é uma melancia, certo? Porque contra o fruto não há argumentos, não tem como questionar, consegue compreender? Então, da mesma forma, é aqui o que vai caracterizar se eu sou filha de Deus e se eu sou serva de Deus, não é o que eu falo, é o meu comportamento, é o meu fruto, é aquilo que eu estou produzindo. E contra o fruto não há argumento, que vocês viram que a definição que foi me dada foi de doida. Isso é a mesma coisa quando você é um cristão genuíno e alguém começa a querer falar mal de você. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, não é, porque eu conheço, eu sei que é um cristão genuíno. Então nada do que alguém diga a respeito de você, quando você está na luz e andando conforme a palavra, vai ter autoridade, porque o que tem autoridade é o que você produz, é o que você é, não é o que estão falando. Entende isso? Por isso que quanto fruto não há argumento. Não há argumento. E olha o que diz então o apóstolo João. E nisso sabemos e o conhecemos. Como? Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Primeiro, eu preciso guardar o mandamento de Cristo. Preciso guardar todo o mandamento que Ele me deu.
Sendo assim, eu faço parte do corpo dele, eu faço parte do reino dele, e aí eu tenho autoridade para expulsar os demônios. Eu conheço, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se você diz que você conhece Jesus, mas você não guarda nenhum dos mandamentos dele, você se torna um mentiroso. E em ti não habita a verdade. Agora me diz que alguém foi ousado em dizer que o mentiroso nunca fica órfão. Porque o mentiroso, ele é filho do diabo. Então, se você diz, vocês conseguem entender como é sério apenas um versículo, 2 versículos, como é tão sério. Eu digo que conheço, mas não guardo o mandamento, eu me torno mentiroso. Se eu sou mentiroso, a Bíblia diz que eu sou então considerado filha do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. E nele não está a verdade. O verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e andar por outro caminho. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e fazer tudo ao contrário do que Cristo ensinou. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e levar uma vida oposta aos mandamentos de Cristo. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e dizer que os mandamentos dele é penoso demais. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e refutar o evangelho que ele me ensinou. É simples assim. Se eu não andar como ele me ensinou a andar, eu estou na mentira. Se eu estou na mentira, eu sou filha do diabo. Não basta dizer que conhece, é preciso andar como ele andou. E qual foi o exemplo que ele nos deixou? Pensa aí em Cristo, pensa em Jesus, pensa no comportamento de Jesus, pensa na maneira como Jesus andou, pensa em todo o procedimento de Jesus. Eu preciso imitar cada passo de Jesus. Eu preciso saber qual foi o caminho que ele trilhou. E pelo caminho que ele trilhou, qual foi o caminho? Foi o caminho do 2 milhas. Foi o caminho de virar outra face. Foi o caminho de dar a túnica, não só a túnica, mas deixar a capa também. Qual foi o caminho de Jesus? Foi o caminho de servo sofredor. Qual foi o caminho de Cristo? Eu não tenho razão. Qual foi o caminho de Cristo? Eu me humilho a mim para que vocês sejam salvos. Se eu não andar por esse caminho, eu não posso ser considerada filha de Cristo. Vocês não podem ser considerados filhos de Cristo se vocês não andar por esse caminho. Aí vocês talvez olhando para mim assim, vocês, não sei qual é o pensamento de vocês. Graças a Deus que eu não tenho esse poder de saber pensamento de ninguém. Mas aí vocês me olham assim, cada um pensa o que quiser pensar. E eu olho para esse texto e eu não falo para vocês que é fácil. Que é fácil de exercitar. Que é fácil de colocar em prática. Eu falo para vocês que cada dia que passa eu fico mais assustada ainda com pessoas que constantemente escutam o evangelho de Cristo, com pessoas que constantemente escutam a palavra de Deus e quando elas estão dentro de um problema, talvez um problema que foram criadas por elas mesmas, onde elas precisam exercitar isso aqui. Ela simplesmente declara pelo fruto que elas produzem e também pela própria voz que ecoa da boca delas que eu me assumo como filha do diabo. Vocês falam, meu Deus, espero que vocês nunca ficam diante de uma situação confrontadora. Espero que vocês nunca ficam diante de uma situação onde vocês vão ter que decidir, assumir uma vergonha, assumir uma dor, assumir deixar a capa e a túnica, assumir a ser obrigado a ir outra milha, a virar face
para que o outro bata. Espero que vocês nunca fiquem diante de uma situação dessa. Mas isso não é a vontade de Deus. Porque se Jesus disse que ficaríamos, que Ele nos ensinou a andar outra milha, Ele nos ensinou a deixar a capa, Ele nos ensinou a virar outra face, é porque Ele sabia que nós teríamos aflições, e Ele sabia que nós passaríamos por momentos decisivos, aonde eu iria demonstrar se eu sou filha de Deus ou se eu sou filha do diabo. E eu falo para vocês sem medo de errar, aqui dentro desse texto, perante essa palavra que eu coloco a minha mão sobre ela, a maioria das pessoas que eu encontro se demonstram ser filhas de Satanás, porque não querem fazer o caminho de volta, porque não querem amar, preferem ficar com ódio dentro do coração, preferem não aparecer mais no culto, preferem não aparecer, não sentar mais em um púlpito, preferem desviar, ficar em casa, assumir a sentença de que se Jesus voltar hoje, eu vou mesmo para o inferno, do que permitir com que o Espírito Santo entre nos seus corações e coloque o amor de Cristo genuíno. Como eu encontro, como eu aconselho pessoas assim? E você olha dentro da pessoa, do olho da pessoa, e você diz: meu filho, minha filha, faça o caminho de volta. Senão você vai perder a tua salvação. Não deixa o orgulho te consumir. Não deixa a mágoa te consumir. Volta, te humilha, senta, perdoa, ama. E você consegue ver o nariz empinado, devolvendo aquele olhar dentro dos seus olhos e dizendo: não volto. Para mim não dá mais. E quando uma pessoa age dessa maneira, ele está demonstrando que o Espírito de Cristo, escuta isso aqui, que agora é mais sério ainda do que nós pensamos. Quando uma pessoa age dessa maneira, ele está demonstrando que o Espírito de Cristo ainda não conseguiu aperfeiçoá-lo verdadeiramente. Olha o que diz o texto, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra. Então o problema está aqui, é em não guardar a palavra. O problema está em ouvir apenas, mas não guardar a palavra. Porque qualquer que guarda a palavra de Cristo, o que é que está nele? Estou no verso 5. O que está nele? O amor. Qualquer que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Aleluia. E nisso conhecemos o quê? Nisso conhecemos que estamos nele. Isso não te confronta? Isso não é sério para você? Como sairemos daqui nessa noite? Do mesmo jeito? Primeiro, eu ouço a palavra. O que a palavra faz em mim? A palavra aperfeiçoa o verdadeiro amor de Deus em mim. Quando eu ouço e eu aguardo. E somente com o amor de Deus aperfeiçoado em mim, é que alguém vai conhecer que eu sou dele. Isso quer dizer que se eu não tenho o amor aperfeiçoado de Cristo em mim, eu não sou? É isso mesmo. Eu não sou de Deus. Não sou. É sério, não é? Eu não sou de Deus. E aí o texto segue, que eu já li com os irmãos, não vou ler mais. Aí o texto segue que aquele que não ama e não pratica injustiça, e pratica injustiça, né? Não ama e pratica injustiça, ele é chamado de filho do... É bem desse jeito. Queria um apóstolo João pregando para nós aqui. Não é? Sem medir palavras. É simples assim. Ou você ama, permita com que a palavra de Deus seja aperfeiçoada em você, e você ama e é conhecido como filho de Deus, ou você pratica injustiça e você não ama e você é conhecido como filho do diabo. É assim. Tudo bem. Então, para termos autoridade sobre as forças do mal, primeiro eu preciso ser de Cristo. Eu preciso assumir a minha identidade como cristão.
E acabamos de ler como assumir a nossa identidade como cristão. Palavra guardada, aperfeiçoando em mim o amor. Aí eu sou considerada de Cristo. Só assim, não tem outra maneira. Tudo bem? Tudo bem? Não basta só ir à igreja, é preciso ter uma vida de santidade. As coisas velhas, elas devem se passar. Conforme está em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. Uma vez que eu aceitei a Cristo, eu sou nova criatura. Agora que eu sou nova criatura, o Espírito de Cristo impera, domina sobre o meu ser. Tem autoridade sobre a minha vida, fazendo com que todas as velhas coisas do passado sejam aniquiladas em mim. E eu passo então a viver novidade de vida. Nós sabemos isso de cor e salteado. E quando isso acontece, então eu tenho autoridade para repreender as obras de Satanás. Mas primeiro eu preciso ser nova criatura. Se eu não for nova criatura, o diabo vai continuar me bloqueando, vai continuar me impedindo, vai continuar armando ciladas. Eu não tenho discernimento, porque não estou em Cristo, porque não tenho o Espírito Santo. É uma corrente. E eu vou continuar sempre caindo nos lados de Satanás. Preciso ser nova criatura. Romanos capítulo de número 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Se não for guiado pelo Espírito de Deus, ele não pode ser considerado um filho de Deus. O Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar, agir de conformidade com a palavra de Deus. Então você aceita Jesus, já expliquei isso para os irmãos muitas vezes. De início, o Espírito Santo vem habitar na tua vida. O Espírito Santo vem habitar na tua vida, o texto sagrado diz, não é necessário com que ninguém vos ensine. Porque o Espírito de Deus, a unção que vós recebeste dele, permanece em vós. Isso está dizendo que eu não preciso vir a um culto de ensino, não preciso ter líderes espirituais, ter autoridade espiritual sobre a minha vida? Não. Isso está dizendo que o Espírito Santo que habita na tua vida, começa a te convencer que as coisas que você fazia outrora, quando era velha criatura, agora você não pratica mais. E o Espírito Santo começa a guiar a tua vida. Como? Escute que isso aqui é muito sério. A tua maneira de falar, ela é transformada, viu? Tua maneira de falar é transformada, porque o Espírito Santo vai mudar a tua fala. Ele muda teu jeito de falar. Você não fala mais aquelas palavras que você falava outrora, quando você estava numa vida de impiedade. Porque o Espírito Santo troca a tua fala. O Espírito Santo, ele troca a tua maneira de pensar. Tua mente não é mais uma mente materialista, de um mundo materialista.
Tua mente não é mais uma mente sensual, de um mundo cheio de sensualidade. Tua mente não é mais uma mente profana. A tua mente agora é transformada segundo a mente de Cristo. A tua maneira de falar, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir é de acordo com a palavra de Deus. Ela agora passa a ser a tua regra de vida, teu estilo de vida. Isso aqui é para o cristão um estilo de vida. Minha vida é adaptada no que diz a palavra. Porque agora o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus não trabalha, escute isso. O Espírito de Deus não trabalha contra a divindade. O Espírito de Deus está na divindade. O que eu quero dizer é que o Espírito de Deus não vai habitar em mim e me fazer andar contra a palavra. O Espírito de Deus que habita em mim me faz aceitar a palavra, me faz vestir a roupagem da palavra. Ele trabalha na minha vida. Por isso que você quer identificar, eu termino hoje aqui, eu não sei nem que dia do mês é. 15, 16? Eu acho que eu tenho mais 2 terças, uma. Né? Esse mês tem 2 terças? Ainda, para terminar? Vixe, não é só eu que estou assim, não. Não é só eu que estou nessa, não, hein? Irmã Alessandra, diga aí, tem mais 2 terças, será? Vem aí para mim, minha flor. Tem? Só tem mais 1 terça. Então esse mês acabou rápido. Foram poucas terças. Tem mais 1 terça. Então eu encerro hoje esse aqui e fico aqui. Eu estou na escala de todas as terças esse mês. Então eu vou dar o próximo estudo, vai ser isso. Como identificar se eu tenho o Espírito Santo ou não. Vai ser esse o próximo estudo. Espero não esquecer. Alguém me lembra? Como identificar se eu tenho o Espírito Santo ou não? Porque eu consigo identificar se o Espírito Santo de Deus está em mim. Porque, como eu disse, ele faz parte da divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. Se ele é Deus e ele vem habitar em mim, ele habita na casa, ele habita em mim. Se ele habita em mim, ele vai transformar o meu pensamento. Ele vai transformar os meus desejos, segundo a vontade de Deus. E escute isso aqui. Como que eu conheço Deus? Palavra. A Bíblia, revelação de Deus à humanidade. Deus se revela por meio da palavra. Então, se é aqui que eu conheço a vontade de Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer em mim, sendo o novo morador da casa, é fazer com que eu tenha desejo de conhecer Deus. E eu sei que eu não conheço Deus por outro meio, a não ser pela palavra. Então o Espírito Santo, ele vai colocar no meu coração sede pela palavra. Eu vou ter desejo pela palavra. Eu vou querer conhecer da palavra. Eu vou ter amor pela palavra. Isso não é forçado. Não é forçado. Isso é natural. Isso é natural. Assim como o pé de limão produz limões, né? Como o limoeiro produz limão, é natural dele, não? É natural. Ou você precisa ficar, vai limão, produz. Não. Ele produz limão. Natural dele. É natural do pé de jaca, da melancia, produzir o fruto. Da mesma forma, o Espírito Santo que está em mim é natural produzir em mim o desejo pela palavra, o desejo pelo conhecimento de Deus. E aí, os meus hábitos, meu pensar, meu falar, meu agir, ele vai estar de acordo com a conformidade da palavra de Deus. Isso identifica que as coisas velhas, como eu já disse para os irmãos, passaram. E agora eu ando pelo Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é característica daquele que está no reino de Deus. Identidade da igreja, identidade do cristão. Tem que estar aqui, pautada aqui. Aí eu tenho autoridade para expulsar os demônios. Se eu não tiver a minha identidade definida, se eu sou filha de Deus ou se eu sou filha do diabo, eu não tenho autoridade para expulsar os demônios. Eu não posso expulsar os demônios se eu ainda faço parte das trevas. Não tem como. Uma vida de santidade
Não é só vir à igreja. 1 Tessalonicenses, muito conhecido, muito citado, pelo menos nesse altar, ele é muito citado dentro dessa igreja, graças a Deus por isso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número capítulo 4, me perdoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É a vontade de quem a tua santificação? A tua santificação é a vontade de Deus. O que é ser santificado? Separado. Separado do quê? Do pecado. Do mundo. Porque eu entendo que o mundo jaz no maligno. Então a vontade de Deus é que você seja uma pessoa separada. Aí você faz parte do reino de Deus. Aí você tem autoridade para expulsar os demônios. Senão, o diabo vai ficar brincando com a tua cara o resto da vida. Rindo para você. No sentido espiritual. Zombando de você. Você vem para o culto, pega a Bíblia. Tem uns que nem pegam a Bíblia mais, né? Inevitável. Aí vem. Senta na cadeira, uns dobram o joelho, outros nem o joelho dobra mais. E aí fica e vai embora. O diabo ri de você que você não tem noção. Ri de você que você não tem noção. Porque você não tem autoridade sobre ele. Porque você não tem autoridade para expulsá-lo. E esses tais são aqueles que ainda no nosso meio faz com que muitos ainda desviem os pés. Porque ele nunca se apruma, nunca se conserta, nunca se torna luz. E ainda fica no nosso meio dando prejuízo. E aí quando você vem para cá, o diabo olha para você e fala, vou usar ele lá. Vou usar ele no quê? Vou usar ele para amarrar o louvor das irmãs. Vou usar ela, né? Louvor das irmãs, elas. Vou usar ela para amarrar o louvor das irmãs. Por quê? Porque ela está com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiva. Aí ela levanta, amarra a adoração. Ah, vai minha adepta, vai que eu vou te usar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Porque nós estamos tendo entendimento. E se nós estamos tendo entendimento, nós vamos nos unir. Unir a nossa força e falar, sai. Pega a tua bagagem e volta da onde tu veio. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. A igreja precisa usar a autoridade que Jesus deu. E nas nossas orações, antes de iniciar os cultos, precisamos usar essa autoridade que Jesus nos deu. Começar a repreender toda a potestade do inferno para amarrar a nossa adoração. Toda a potestade maligna para amarrar o nosso culto. Para impedir os planos de Deus nas nossas vidas. Escute, você não é mais ignorante a esse respeito. Satanás pode bloquear, pode impedir. Mas se eu estou em Cristo, se eu faço parte do corpo de Cristo, do reino de Cristo, primeiro, andando como Cristo andou, guardando a palavra, manifestando em mim o verdadeiro amor, aperfeiçoando em mim o verdadeiro amor. Aí eu sou parte dos filhos de Deus. Logo eu vivo uma vida de santidade. As coisas velhas se passaram. Hoje eu vivo e ando pelo Espírito. Se assim eu faço, Deus me concedeu poder e autoridade. Porque eu acabei de ler com os irmãos ali em Marcos capítulo Lucas capítulo 10, 19, Lucas capítulo 9, verso 1. Jesus dizendo, eis que vos dou poder e autoridade. E é dentro desse entendimento que nós precisamos orar. 1 João capítulo 4, verso 4. Preciso andar pelo Espírito. Se eu não ando pelo Espírito, eu não sou considerada filha de Deus. Gente, é simples assim. Não tem só o Salmo 23 e o Salmo 91, não. Tem Bíblia, palavra. E eu não estou falando que ninguém aqui é filho do diabo. Estou dizendo o que a Bíblia diz. É o fruto que você produz. É o fruto que eu estou produzindo. 1 João capítulo 4, verso 4.
diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Então, se você é de Deus, identificou? É filho de Deus? Então, você, aleluia, tem sobre a tua vida aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Por isso que João escreve dizendo: sois de Deus e já os tens vencido, porque o que está sobre você é maior do que o que está sobre o mundo. O que está sobre o mundo? O diabo. O mundo jaz no maligno. A obediência e consagração nos dá autoridade. O pecado é a maior arma de Satanás para roubar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, quando pecamos, o pecado ele faz uma separação entre nós e Deus, conforme está no livro de Isaías, capítulo de número 59, obrigado, filho. Capítulo de número 59. Isaías diz que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então, o pecado é uma das armas, ou a maior arma de Satanás, para tirar das nossas vidas a autoridade sobre ele. Porque quando pecamos, nós estamos separados de Deus. Isso é fato. Estamos separados de Deus quando pecamos. E se estamos separados de Deus, nós não temos autoridade nem autonomia para expulsá-lo. Se você faz parte do reino das trevas, você então não tem autoridade para expulsá-lo. Vamos para ainda, primeira epístola de João, capítulo 2, eu acho que eu já li, né? O verso 15 e o 16. Não, eu parei aqui no... O 15 e o 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, quando eu amo o mundo, eu não tenho autoridade para expulsá-lo. Escute, vem comigo. O mundo jaz no maligno. Quem disse isso? Jesus. O mundo jaz no maligno. Então, existe... o mundo ele está contaminado pelo mal. O mundo jaz no maligno, contaminado pelo mal. Se o mundo jaz nele, quando eu amo o mundo, eu estou fazendo parte do quê? Do sistema dele. Consegue entender isso? Eu preciso ser inteligente e raciocinar. Se o mundo é dele, jaz nele, porque está contaminado pelo mal, por mentes malignas, mentes influenciadas, é o sistema do mundo, mentes malignas, mentes manipuladas por Satanás. Quando eu amo essas obras que há no mundo, automaticamente eu estou fazendo parte do reino do mundo, do reino das trevas. E aí, se eu faço parte do reino das trevas, do reino do mundo, como que eu vou ter autoridade para expulsá-lo? Não tenho autoridade para expulsá-lo. 1 João ainda, capítulo de número 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e todo mundo já está no maligno. Se você ama o sistema do mundo, automaticamente o sistema está no maligno. Se está no maligno e você ama o mundo, você está amando o... Ajuda eu. Escute, mundo jaz no... Se você ama o mundo, você ama o... É isso aí. Tá? É assim que funciona. Porque o mundo jaz nele. Por isso que você não pode amá-lo. Tudo bem até aqui? Então, para mim,
conseguir vencer a atuação do inimigo, para mim conseguir vencer os ataques de Satanás, eu preciso primeiro ter a minha identidade clara. Preciso fazer parte verdadeiramente do corpo de Cristo. Vocês já entenderam? Depois, eu preciso usar a palavra. Hebreus capítulo de número 4, verso 12. Ali você vai ter a palavra como espada. A palavra tipifica a espada. Quando você conhece a palavra, você tem o discernimento contra as artimanhas de Satanás. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. E é por isso que o diabo, ele distorce a palavra desde o início. Quando nós olhamos no Gênesis, nós vamos ver o diabo distorcendo a palavra. Lembram disso? Lembra que ele distorce a palavra de Deus? Não? Como? Não morrerás. Falamos isso terça passada. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Olha o que a palavra de Deus é. Viva. Você não está diante de uma palavra morta. Está diante de uma palavra viva. Ela é eficaz. Ela produz efeito. Ela é eficaz. Ela é mais. Ela não é comparada à espada. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é mais penetrante. Por quê? Porque ela tem o poder, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de penetrar até onde nenhum médico pode penetrar. Até onde nenhum médico que faz uma cirurgia em você alcança. Porque a palavra, ela alcança a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra viva, eficaz, poderosa. Essa é a palavra. Para mim vencer Satanás, primeiro, identidade. Preciso fazer parte do corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte do reino de Cristo. Depois, eu preciso usar a palavra. Porque é com a palavra que eu vou entender e compreender as artimanhas, os ardis de Satanás. Porque o Satanás, ele vem muitas vezes distorcendo a palavra. Por isso que é um prazer imenso para o diabo uma igreja onde não tem palavra. Vem aqui. Você quer ser confrontado comigo? Alguém gosta de confronto aqui ou não? Gosta mesmo? Então vai. Quem te segura na cama para você não vir aqui na escola bíblica dominical? Ou vocês gostam de confronto? O diabo é contra o conhecimento. Sabe o que ele coloca na nossa mente? Sabe? Você está muito cansada. Você está muito cansado. Você merece descansar. Olha como foi seu dia. Olha como foi sua semana. Tem algo mais importante do que isso. Tua família. Só que se você não tiver palavra, escute. A pastora está jogando indireto. Receba como você quiser. Receba o pacote, receba o embrulho do presente como você quiser. Mas eu não vou sair daquilo que Deus coloca no meu coração aqui agora. Não vou. Escute, vem aqui. Se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai conseguir repreender as ações de Satanás contra a tua família. Entre a palavra e família, fique com a palavra.
fique com a palavra, porque se você não tiver estrutura nisso aqui, amanhã tu vai perder teu filho, tu vai perder teu casamento. Eu estou falando do que eu sei. Palavra. Aí ele vem bem no pezinho do nosso ouvido. Eu vou colocar nosso, que às vezes ele chega lá no meu também. Não vai, não dá uma andada lá. Aí ele fala assim, você merece ficar em casa hoje, irmã Ângela. Você trabalha tanto, minha filha. Vai não é? Você tem que dar um chute, né? Pá, sai Satanás, e levanta, pula da cama, toma um banho, toma um café. Ou ele não passa por lá? Passa, ele está por detrás. Escute, ele é contra a palavra. Ele é contra o ensino. Ele se opõe, porque a palavra, escute, a palavra ela é eficaz, a palavra ela é poderosa, a palavra ela é viva, a palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela tem poder para penetrar entre a divisão da tua alma e do teu espírito, de trazer o discernimento daquilo que você está passando. É a palavra que vai repreender as obras de Satanás. Sim, é você se identificando como crente autêntico, como igreja de Cristo autêntico, e depois usando a palavra, que é prova disso, Mateus capítulo de número 4. Jesus, ele não olha para Satanás e diz, eu te repreendo, Satanás, no meu nome. Vocês veem Jesus dizendo isso? Jesus é tentado pelo diabo. E Jesus vence o diabo. Repreendo no nome de Deus. Te repreendo no nome de Yahvé. Te repreendo no nome da divindade. Não, Jesus ele vence o diabo dizendo, tá escrito, vai-te Satanás, tá escrito, vai-te Satanás, porque tá escrito, vai-te Satanás, porque tá escrito. Se você não tiver conhecimento da palavra, a palavra é espada, mais penetrante que espada. Ela é arma para você dizer para Satanás, vai-te Satanás, ele sabe disso. Então ele não quer que você venha no culto de ensino. Ele não quer que você venha no culto de escola bíblica dominical. Ele não quer que você escute a palavra. E ele vai lutar para distorcer a palavra, porque essa é a obra dele. Desde o início, ele distorce a palavra no Gênesis. Quando ele vai dizer a Eva, primeiro ele se apresenta a Eva dizendo, assim disse Deus, não comerás de nenhuma, de nenhuma das frutas. É assim que ele se apresenta. E Eva diz, não, Deus disse que não pode comer de uma. Mas quando ele se apresenta, ele diz, assim disse Deus que não comerás de nenhuma. De nenhum dos frutos? Não, apenas um. Porque o dia que comermos dele, certamente morreremos. Aí Satanás olha e fala assim, não vai morrer. Certamente não morrerás. Não vai morrer. Porque ele vai distorcer a palavra, como tem feito em muitos lugares. Porque é a única palavra genuína que nos faz vencê-lo. Tudo bem? O nome de Jesus. Então, para vencer Satanás, identidade autêntica de um cristão, amando, guardando a palavra, sendo santificado, andando pelo Espírito. Tudo isso que eu já disse para os irmãos. Depois, você precisa ter palavra. Só assim você vai vencê-lo. E depois, no nome de Jesus, Mateus capítulo de número 16, o verso de número 17 e 20. Não é magia, não é rito, não é dar 3 pulinhos, não é tomar o cálice da ceia e depois jogar no chão e pisar em cima, não é dar 7 voltas em torno do teu carro, não é pegar um azeite e colocar lá na porta da tua casa. Mateus capítulo de número 16, o verso 17 e 20. Pedro, (16, 17 e 20), é isso que eu disse, né? E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona,
porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do inferno e dos céus. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agora você vai comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso 18, eu concluo essa parte. Atos 16, 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aqui em Mateus nós temos a narrativa de Jesus dizendo que as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja. E aqui nós temos Jesus dizendo, Paulo nos ensinando que ele repreendeu o espírito que estava sobre aquela jovem em nome de Jesus. Então não tem outro meio para expulsar demônios a não ser no nome de Jesus. Tá? Então não é sinal da cruz, não é fazendo procissão, não é rito, não é magia. O diabo só respeita o nome de Jesus na vida de quem está com a sua vida santificada, separada, que anda pelo Espírito, na vida de uma pessoa que está andando com Deus, que ama o próximo, que permite com que a palavra faça morada nele. São esses tipos de pessoas que usam a palavra e pode repreender no nome de Jesus Satanás. Tudo bem? O diabo ele é vencido pelo sangue de Cristo. Apocalipse capítulo de número 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aí nós temos Hebreus, capítulo de número 9, esse é o último versículo. Hebreus, capítulo de número 9. Obrigado, Jesus. E o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aqui o sangue, aqui em Hebreus capítulo 9, verso 14, fala de ter acesso a Deus, comunhão com Deus por meio do sacrifício vicário de Cristo. Assim, através do sacrifício de Jesus, somos purificados, santificados, temos comunhão com Deus, somos justificados, somos comprados, somos redimidos e temos garantia da vida eterna. Tudo por meio do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo também me dá autoridade para vencer as obras de Satanás. Lemos Apocalipse, onde fala que eles venceram pelo sangue de Cristo e pelo testemunho da palavra, e porque eles não amaram a vida deles mais, eles não amaram suas próprias vidas, né? Mais do que o quê, gente? Bora voltar lá, né? Que a mente, capítulo 12, verso 11.
e não amaram a sua vida até a morte. Não amaram a sua vida até a morte. Glória a Deus. E aqui nós vemos em Hebreus esse sangue que fala de comunhão. É o sangue de Cristo que me faz ter comunhão com Deus. Eu entendo então que se o sangue de Cristo me faz ter comunhão com Deus, pelo sangue eu sou purificado, eu sou santificada, pelo sangue eu sou justificado, eu sou comprada, eu sou redimida. Então é só uma pessoa assim que tem autoridade para poder repreender as obras do diabo. Se coloque em pé, por favor. Nós encerramos esse estudo agora. São 3 dias, contando com hoje, falando sobre ministérios bloqueados. A primeira parte do estudo, nós falamos que o ministério pode ser bloqueado por causa de mim mesmo. Meu temperamento, o meu eu, as minhas decisões, etc. Agora nós estamos falando que Satanás, ele pode bloquear o meu ministério, ele pode bloquear o meu chamado. Mas para que eu repreenda, eu preciso me tornar uma igreja autêntica. Para que eu repreenda, eu preciso fazer jus de tudo que já foi dito, ensinado, lido, compreendido aqui nessa noite pelos irmãos. Talvez alguém nem entendeu ainda o que eu estou dizendo e está tão disperso aqui nessa noite. Mas eu fico grata a Deus porque algumas pessoas já entenderam o que eu disse. Com as mãos levantadas já estão clamando a Deus por graça, por misericórdia, por compaixão. Porque quem vem num culto vem para se entregar, vem para adorar, vem para receber, vem para tomar posse de tudo aquilo que foi dito. Obrigado, Jesus, pelos poucos que entenderam. Aleluia, aleluia, aleluia. Por mais ousadia na minha vida, Jesus, pois eu quero. Por mais ousadia na minha vida, Jesus, pois eu aceito. Estou orando para isso, para que a tua vontade se cumpra em mim e através de mim. E pela ousadia do nome de Cristo e da palavra de Cristo, tudo aquilo que você entendeu e que você compreendeu, agora nesses alguns minutos que estaremos em oração, fecharemos o estudo usando a autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Talvez o primeiro período de oração que alguém tenha que fazer aqui nessa noite é de arrependimento, pois não é uma igreja autêntica e verdadeira. E se for esse o primeiro período de oração que tu precisa fazer, pedindo para Deus tirar a mágoa, pedindo para Deus tirar a dor dos teus sentimentos, pedindo para Deus tirar a angústia, se for o primeiro período de oração, pedindo para Deus perdoar por você não andar numa vida de integridade, faça agora. Aleluia. Porque dentro de poucos minutos a igreja purificada, lavada e remida vai se aliar junto à minha oração, e nós oraremos aqui nessa noite. E os ministérios, as vidas que estão bloqueadas serão desbloqueadas aqui nessa noite, pois contra a igreja o diabo não tem autonomia. Oh, calarabacho, emandarabacandarabaia séria. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai se retratando aí, porque nós vamos entrar em ação aqui nessa noite. Esse estudo vai ser colocado em prática aqui. A glória de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus que anula todas as trevas do inimigo, venha sobre nós, Jesus, venha sobre nós, Jesus. Somos tua igreja, somos teu povo, somos santificados, meu Deus, pelo teu sangue, fazemos parte da tua igreja. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. E agora nós vamos orar, a igreja junto comigo. Pela autoridade do nome de Jesus, você que tem bloqueado a vida de alguém aqui dentro, você que tem bloqueado o ministério de alguém aqui dentro, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, nós oramos agora. Pega a tua bagagem, bata em retirada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Use o nome de Jesus agora, use o nome de Jesus. Ministra sobre a tua vida, ministra sobre a tua
Jesus nessa noite. Use o nome de Jesus nessa noite. E toma posse pelo poder do sangue de Jesus. Tomamos posse, Jesus, da nossa vitória. Tomamos posse, Jesus, daquilo que o Senhor tem para nós. Tomamos posse, Jesus, de um novo tempo. Tomamos posse pelo teu sangue, que seja neutralizado contra as nossas vidas qualquer ação maligna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Agora é o momento que você vai para a tua casa feliz, contente, e use essa autoridade todas as vezes que for necessária, no nome de Jesus. Glória.